Saudações, amigas e amigos. Eu sou Alisson Silva, chego com a edição 87 do quarta categoria Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Nossos episódios estão no Google Podcasts, Deezer, Spotify e em vários outros agregadores. E agora também no YouTube, onde vocês podem ver nossos belos rostos e também já aproveitem para se inscrever no nosso canal, espalhe aí para os seus amigos, que o quarta categoria agora também está no YouTube para facilitar sempre a vida de quem quer acompanhar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, foi dado o pontapé inicial na Série D de 2023, a primeira rodada já foi toda jogada e tivemos de quase tudo, inclusive o primeiro técnico deixando seu clube. Nessa edição do 87 do quarta categoria, a gente conta com as participações de Camila Leonel, Renner Lopes e da Angélica Albuquerque. E claro, na mesa virtual aqui que vocês já estão vendo, quem está acompanhando pelo YouTube, estão comigo Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Como é que vocês estão, meus amigos? Fala Erson, fala Marcos e todos que nos escutam, nos ouvem, nos assistem agora, nos veem também agora, né? Começou a Série D aí. Num dia que a gente está gravando aqui, né? Vários casos de manipulação de resultados e a Série D é um prato cheio aí para isso e a gente vai falar por quê logo em breve aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, Ellison, Felipe, a você ouvinte e agora espectador, né, no YouTube, né, deste podcast maravilhoso que é o quarta categoria. Meu destaque fica aí por conta da estreia água de salsicha do futebol capixaba nessa primeira rodada, né, no grupo A6, e apesar de que não tivemos uma rodada água de salsicha no grupo A6, a gente na semana passada tinha falado que era o meu medo aí, né, do A6 ter a cara do A7, mas pelo menos a rodada dessa primeira rodada teve bastante entretenimento para quem acompanhou. Pois bem, então a gente vai para quem está acompanhando nos agregadores nesse primeiro episódio que a gente está indo para o YouTube. Não vai ter vinheta, mas para quem está nos agregadores a gente vai soltar a vinhetinha e começar a passar chave por chave dessa quarta divisão de 2023. Como todo mundo sabe, a falta de transmissão na primeira rodada dificulta quase que 100% do nosso dever, né, de falar tudo com um embasamento um pouco melhor. E aí não tem jeito da gente chegar aqui e dizer que acompanhou toda a primeira rodada perfeitamente, porque com transmissão já é difícil, 32 jogos, imagine 100, né? E é bom lembrar que até o momento da gravação do podcast, a gente está gravando na segunda noite, logo depois do jogo entre Democrata e Santo André, que ainda não tem previsão de transmissão da sequência das partidas, mas se sabe que a CBF proibiu os clubes de providenciarem suas próprias estruturas, né, para transmitir, ou ser pelo YouTube ou fazendo qualquer outro tipo de streaming. Então, com essa dificuldade, a gente vai ter que usar ainda mais os nossos amigos e colaboradores do quarta categoria e também do guia da Série D do Campeonato Brasileiro, da revista Série Z. E aí eles vão ser nossos olhos pelo Brasil afora, enquanto a CBF quiser esconder tudo que se passa aí do público da Série D do Campeonato Brasileiro. Então a gente já começa já pelo grupo A1. A gente vai abrir com a Camila Leonel, sempre camisa 10 e faixa, falando sobre a vitória por 3-1 do Nacional do Amazonas sobre o Maitá, que aconteceu no Estádio da Colina na tarde de domingo. Vamos lá escutar o áudio da Camila. Só falta ajustar algumas coisas, por exemplo, o time saiu em contra-ataque. Agora vai. Fala, galera do quarta categoria, tudo bom? Então, o Nacional venceu o Maitá por 3-1 no Estádio da Colina. Eu estava bem curiosa para ver como é que o Cavalo ia escalar esse time. É o primeiro jogo dele. O Nacional passou por algumas mudanças em relação ao estadual, né? Então, estava curiosa. E assim, como todo o time do João Carlos Cavalo, o Nacional bem montado, bem disciplinado taticamente, trocando passes, a defesa bem segura. Gostei muito do que vi em campo. Logicamente que ainda precisa de alguns pontos para evoluir, mas assim, isso acho que vem com entrosamento com o decorrer dos jogos. O time titular se apresentou muito bem. A defesa foi bem segura. O Paulinho na zaga brigador, ganhou todas as bolas ali atrás. No meio campo com o Wendel e o Ítalo também foi muito bem. O Wendel, inclusive, fez um dos gols. O Paulinho também fez um gol do
do Nacional. Então, assim, foram jogadores que eu vi que se destacaram. Só falta ajustar algumas coisas, por exemplo, o time saía em contra-ataque, um jogador acelerava, não acompanhava ninguém, entendeu? Geralmente o cara partia sozinho e quando chegava perto da área se via sozinho sem ter para quem cruzar. Então, geralmente, ele tinha que tentar chutar a bola ou tinha que voltar, né? Isso aí acho que vem com o tempo. Vamos considerar também que o Maitá é um time que estava fragilizado, saíram alguns jogadores. E o Nacional também podia ter feito mais gols, mas estava muito quente aqui em Manaus ontem, então eu acho que não deram essa acelerada tanto assim por causa disso também, né? Jogar no calor não é fácil. Mas foi uma boa vitória do Nacional, gostei do que vi para o primeiro jogo. Esse time é promissor, só acho que quando entraram os reservas, né, no segundo tempo, foi fazendo a substituição. Eu não sei também o quanto que o cansaço foi pesando, mas foram fazendo as substituições, o time deu uma caída. Mas, no geral, foi um jogo muito bom do Nacional. Dá para ter uma perspectiva boa a partir desse jogo, sim. Valeu, Camila, sempre colaborando aí com quarta categoria, falando tudo sobre a vitória do Nacional sobre o Maitá. E a gente segue falando sobre esse grupo A1, que teve a vitória do Trem por 1-0 sobre a Tuna Luso, com o gol do velho conhecido do público da Série D, o Leandro Cearense, que já brilhou pelo Castanhal, jogou ano passado pelo Icasa. O Águia de Marabá fez 3-0 no Princesa Solimões, jogo que contou com com a melhor arte de divulgação das partidas de todos os campeonatos brasileiros, todas as séries até agora em 2023. Quem não viu, procure ver, foi sensacional. Os gols do time paraense foram marcados por Vander, Luan Parede e Luan Santos. Por fim, o São Francisco do Acre marcou com Gabriel, também conhecido como Gabigol, vejam só, e acabou vencendo o São Raimundo de Roraima pelo placar de 1-0, meus amigos. Sem transmissão, né, fica bem complicado a gente ter uma análise melhor assim, sobre como foram os jogos. Antes de comentar a parte mais séria, né, eu vi que o São Francisco perguntaram no Instagram dele se quem tinha feito gol, né? E colocaram o Gabigol, o arroba dele também é Gabigol. Na hora eu me assustei, porque será que foi irônico? Mas não, realmente a arroba do Gabigol do São Francisco é essa mesmo, né? E eu pude escrever sobre 3 times, né, desse grupo no guia da Série D, o Trem, o Maitá, que a Camila comentou com o Nacional, e o São Francisco. O Trem até foi uma surpresa, né? Até o fechamento da edição não tinha o Leandro Cearense como reforço anunciado. E eu fui saber que ele estava só quando ele estava em campo quando fez gol, né? Fez 1-0 de pênalti. Os gols a gente conseguiu ter um acesso para a maioria, pelo menos. Destacar, né, o Águia de Marabá, que fez um placar muito dilatado para cima do Princesa. Pelo placar e pelo que a gente conseguiu de ver de lances, o time conseguiu ser melhor que a equipe amazonense, né? Foi a primeira partida ainda, mas mostrou, né, a que veio, né, uma das equipes favoritas do Norte a tentar o acesso, né? Está na final do Paraense, eliminou o Paysandu, então um time para ficar de olho. E o São Francisco e o São Raimundo foi um jogo fantasma, né? Nem gols a gente conseguiu encontrar da partida. E a gente fica naquela, né? Pelo que a gente viu do guia, né, das informações, o Trem se reforçou muito bem, dentro do contexto do Amapá. E o São Francisco foi surpreendente, digamos, pelo que fez no final do campeonato, que tem uma queda muito grande. O São Raimundo é um time que é bem consistente na Série D, não conseguiu vencer a primeira partida, mas, como eu disse, é só início, tem muita coisa para acontecer ainda. Como eu ia falando enquanto eu estava mudo, para mim o resultado entre o Trem e Tuna não me surpreendeu. A vitória do Trem, quer dizer, a vitória do Trem pode até ter surpreendido, na verdade, mas a derrota da Tuna não surpreende, né? Pelo que quem acompanhou, quem leu o guia da quarta divisão, né, pôde ver que a situação lá dos lados da Tuna não está fácil, né? Mas, infelizmente, né, é ruim saber disso pelo que a gente viu na Série D do ano passado. Toda a expectativa que foi criada ao retorno da Tuna Luz ao futebol nacional, né, e fazer uma campanha pífia igual do ano passado. E desse ano, aparentemente, o caminho deve ser o mesmo, né, e já começa pela estreia abaixo da expectativa, abaixo da média da equipe paraense diante do Trem,
que até então, se eu não me engano, só tinha feito um jogo na temporada, que foi contra o Vasco na Copa do Brasil. Dois jogos, né? Então, assim, decepcionante. Quanto ao Águia de Marabá, se tem alguma surpresa aí, talvez seja o tamanho do placar, né? Não pelo jogo apresentado em si, mas também pela força do adversário, né? Que deve ser um dos 4 a se classificar o Princesa dos Solimões, né? Mas o Águia de Marabá vem fazendo a temporada fantástica, então isso assim não surpreende o bom futebol apresentado, né? E o caminho é esse, né? Acho que o Águia é candidato não só à classificação, mas à liderança do grupo, né? Talvez seja um forte candidato a repetir o que o Amazonas fez ano passado, né? De brigar por acesso, levar o Norte a ter mais uma vaga na Série C do ano que vem, né? Tudo bem, E é isso. Tá mudo. Pronto, vamos lá. A gente vai se adaptando aqui à logística do YouTube, fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Passado o grupo 1, a gente chega no grupo A2, que teve o empate por 2-2 entre Caucaia e Cordino. Casim fez 2 vezes para o Caucaia, enquanto Debu e Alisson empataram para a equipe maranhense. Outro empate aconteceu em Maranhão e Atlético Cearense. O interminável Ari, o Arigol, o russo Arigol, que também é dono do Atlético Cearense, ele fez o gol da Águia Cearense, enquanto Guilherme, nos acréscimos do segundo tempo, acabou empatando o jogo para o MAC. A partida acabou empatada em 1-1. O Ferroviário mostrou que não está para brincadeira e fez 2-0 no Fluminense do Piauí, com 2 gols de outro jogador que é ainda mais interminável, o Ciel. O Ciel está aí brilhando muito nessa temporada de 2023, já fez um bom campeonato cearense, uma boa Copa do Nordeste, e agora estreando na Série D, fazendo 2 gols. Quem também marcou foi o Suquita. Ele fez o gol da vitória do Parnaíba por 1-0 sobre o Tocantinópolis. Rodada bastante animada aí no grupo A2, né? Ferroviário começando muito bem a sua trajetória aí. A gente sabe quanto é difícil, né? Para uma equipe cair numa temporada e retornar. Mas o Ferroviário, eu acho que, pelo que apresentou até agora na temporada, é um candidato a conseguir esse feito que é tão difícil, né? Tão complicado, né? A estreia das outras equipes aí do grupo, do Caucaia, outra equipe cearense aí, jogo duríssimo, né, contra o Cordino, um empate em 2-2 em casa, né? Pelo que eu pude acompanhar do Caucaia aí, por alto, né? Não parece ser uma candidata a repetir o que fez nas outras temporadas, né? Como entrar com um time assim duvidoso, né, para a competição, né? Ser protagonista de placares absurdos, tipo uns 7-0, uns 8-0. Acho que o Caucaia vem com alguma força para essa temporada, né? Acabou esbarrando na primeira rodada com um adversário muito bom, né? Foi o Cordino, fez um grande jogo jogando fora de casa no Raimundão, mas eu quero ver um pouco mais do Caucaia no decorrer da competição. Acredito que possa disputar em uma das 4 vagas, né? Maranhão e Atlético Cearense também um bom jogo aí no Iozinho Santos, né? O Atlético Cearense, que foi um dos protagonistas do nosso podcast 2 anos atrás, né? Tá retornando. Esse talvez ainda estou com um pouco de pé atrás para ver como é que vai ser o desenrolar do Atlético Cearense na competição, visto que foi na Série C do ano passado, né? Aquela confusão que foi para o time disputar a competição. E o Parnaíba inicia bem de adversário, que ano passado deu um trabalhão, né, na Série B, quase conseguiu um acesso, né, acabou esbarrando no forte São Bernardo, né, e vai conseguir seguintíssimos aí a equipe do Piauí. O Marcos falou sobre o Atuna Luz, né, sobre a expectativa que criou ano passado não correspondeu. Acho que no mesmo caso o Fluminense, né, que esse ano também não inspira nenhuma confiança aí para a Série D. Até foi vice-campeão piauiense, né? Mas acho que a gente ficou calejado com a equipe ano passado. É uma Série D que talvez tenha muitos clubes assim, né? Que a gente criou uma expectativa nos anteriores e não corresponderam, né? E o Fluminense é um desses que entra nesse grupo, né? E o Maranhão, pelo que, né, a gente teve acesso aos próximos momentos da partida, o Maranhão teve foi muito melhor, pelo menos teve muito mais ataques do que o Atlético Cearense.
acabou saindo atrás do placar, e no finalzinho que conseguiu o empate, né, pressionou bem, e não conseguiu fazer a vitória, fazer o dever de casa, digamos. E o Cacearense é aquele time que ele fica sempre com o pé atrás, né? Isso vai permanecer muito tempo, ainda mais que o Ari continua fazendo um gol. Ele é o presidente, estava envolvido com aquela polêmica toda há 2 anos, né? 2 anos não, ano passado também aconteceu isso também. Tem que destacar, eu acho um grupo que só o Ferroviário confirmou um certo favoritismo, vencendo aí. Eu acho os times que jogaram em casa, talvez o Parnaíba não tinha tanta confiança contra o Tocantinópolis, mas conseguiu fazer a vitória, e os 2 empates, né, a expectativa, pelo menos, era que os mandantes vencessem, acabou que ficaram no empate. O grupo A3 começou com um jogo maluco, a começar pelo gramado que praticamente não tinha grama. No sábado à noite, lá no estádio Ronaldão, péssimas condições, sem a menor condição de sediar um jogo aí de campeonato brasileiro, de qualquer divisão que seja. O Campinense enfrentou o Pacajus como visitante, né? Abriu o placar com Gilvan, depois tomou a virada com Diego Viana, lei do ex, porque o Diego Viana começou a temporada do Campinense, mas depois de 2 jogos foi embora. E logo depois o Guto virou em cobrança de pênalti, isso aí já aos 40 do segundo tempo. Só que aí nos acréscimos, depois do Rogério, volante, que tinha jogado também nessa temporada pelo Campinense, está no Caucaia, ele foi expulso. E um pouco depois, aos 46 do segundo tempo, o Alex Oliveira marcou o gol de empate da Raposa. A gente também teve muita emoção no domingo, porque uma partida muito pegada no José Cavalcante, entre Nacional e Potiguar. Teve o gol do zagueiro Caio Capixaba aos 46 do segundo tempo para abrir o placar, e 2 minutos depois, Esquerdinha, aquele velho Esquerdinha, não é tão velho, né? Ele é experiente, veterano, rodado, acho que ele está com 31 anos só. Ele fez o segundo gol do Nassa, que venceu por 2-0 aí em sua primeira partida na história da Série D. Teve goleada e demissão do Barretão. O Souza venceu o Globo por 5-2, com 2 gols de Stone, um gol de Carlos Vitor, um gol de Guilherme Lucena e outro gol de Maicon Alexandre. Quem tiver acesso a esse gol do Maicon Alexandre por aí, procure para ver como é que foi peculiar o gol. Os gols da Águia Potiguar foram de Eric e Kaká. Então, depois desse resultado, o Laurence Borba pediu para sair do Globo, já na primeira rodada, é o primeiro treinador a cair na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele já estava no clube na campanha que pode culminar aí com o rebaixamento do time no Campeonato Potiguar. Vai ter um mata-mata aí do rebaixamento. O Globo aguarda para saber quem será o adversário. E encerrando essa rodada no grupo A3, na segunda-feira à noite, o Santa Cruz recebeu o Iguatu para 13 mil pessoas no estádio Arruda. Sempre bom destacar a torcida do Santa Cruz enquanto ele estiver na Série D. E acabou vencendo por 1-0. O gol dele, sempre ele, Pipico, garantiu os 3 pontos para a equipe pernambucana. E aí eu acho que dá para destacar essa vitória do Nacional, que foi conquistada na marra, né? Um jogo muito pegado, muito disputado contra a equipe do Potiguar de Mossoró. Os gols já no finalzinho mostram como é que foi a partida, né? O Nacional é um time que vem bastante reformulado, fez 12 contratações desde a eliminação na primeira fase do Campeonato Paraibano. Tem alguns nomes bem experientes, né, como o Mauro Iguatu, que já conseguiu o goleiro Mauro Iguatu, que já conseguiu 2 acessos, por exemplo, na Série D, pelo 13 em 2018, pelo Campinense em 2021. Ele é o goleiro do Nacional de Patos, tem o próprio Esquerdinha que marcou gols, tem alguns jogadores bem conhecidos, mas faltando o entrosamento ideal, né, demorou a engrenar, e aí foi na marra, num chute de muito longe, já nos acréscimos do segundo tempo, do zagueiro que conseguiu abrir o placar, e aí o Potiguar foi buscar o empate e não conseguiu. Lá no Barretão, o Souza pegando um Globo, que é um time que dá pra gente chamar assim de semi-amador, é um time que a gente trouxe aqui no primeiro episódio dessa temporada, né, no episódio falando sobre como os times vêm para a Série D, que é uma equipe que não fez nenhuma contratação na temporada, joga com a base dos atletas sub-20 e com alguns jogadores que foram aprovados em peneiras com atletas amadores da região ali de Ceará Mirim, perto do estádio Barretão, onde fica a sede do Globo. Então, jogadores que ganham menos de um salário mínimo por mês, estão recebendo basicamente ajuda de custo. Então é um time que vai ter muita dificuldade para ser competitivo, e o Souza, que tinha uma estreia que era
em que era bastante favorito, só que aí, por se tratar de estreia, você pega muito em definição, motivação do adversário, que certamente vai cair ainda mais de ânimo por conta da sua fraqueza, que vai ser retratada na tabela, mas o Souza logo com 2 minutos fez um gol, depois fez outro aos 20, ponto negativo que tomou 2 gols desse time do Globo, mas ainda conseguiu fazer um saldo de 3, pega agora o Iguatu jogando em casa, vai tentar fazer um bom resultado para sair em vantagem nesse início de competição, o que é muito importante, isso aí já foi dito pelo seu treinador Renatinho Potiguar. E esse jogo do Campinense, eu acho que é difícil de se analisar, né? Até porque a gente não conseguiu assistir, porque não teve transmissão, obviamente o jogo foi lá, no Ceará, mas acompanhando pelo rádio, depois vendo as imagens do gol, é difícil cobrar qualquer tipo de situação jogando num gramado que não tem grama, uma tristeza, um lastimável estado do gramado do estádio Ronaldão. Não sei como é que a CBF não teve o cuidado de fazer uma visita e de interditar o estádio, porque ali praticamente não tem grama, especialmente dentro da área, condições péssimas de jogo, e aí você não dá para avaliar o nível do futebol em um estádio como esse, né? O Pacajus é um time que veio de uma temporada passada boa, nessa foi rebaixado no Campeonato Cearense, e aí tenta se reformular para conseguir o acesso, conseguir uma boa campanha, quem sabe aí nessa Série D, contra um Campinense que também vem bastante reformulado. Foram 18, foi contratado um jogador depois da estreia, foram 18 contratações desde a eliminação do Campeonato Paraibano, só que não dá para ver o nível que o time vai ter nesse início de competição num estádio como aquele. E aí o Santa Cruz é o Santa Cruz, né? Conseguiu na marra, conseguir a sua vitória na estreia, o gol do Pipico sempre aparecendo e empurrado pela torcida, por mais que o time não seja um primor de técnica e de nomes, vai ser bem complicado, especialmente jogando lá no Arruda. Só 2 comentários só, né? Mais uma questão de coincidência. O Souza, né, que é treinado pelo Renatinho Potiguar, o Renatinho é ídolo do Globo, né? Ele tem história no clube. E agora teve a lei do ex aí, né? E o Iguatu, né, o Mário Iguatu, vai enfrentar o Iguatu na próxima rodada, né? Foi até uma dúvida que surgiu, acho que há 2 anos, né? Que ele caiu o nome de Iguatu no seu. Carrega o Iguatu no nome, né? Mas ele não nasceu em Iguatu, mas foi criado em Iguatu, por isso que ele caiu no nome de Mário Iguatu. E Mário Iguatu é aqueles casos assim que a gente não entende, porque está na Série D, com todo respeito ao nacional. Não é nem com o nacional, mas é com a qualidade do Mário Iguatu, que ele poderia sim estar numa Série C ao menos, né? Mas que bom para o Nacional que ele está lá para defender a equipe, né? E se for para o Nacional e Potiguar, são 2 equipes que eu não sei se eu me empolgo ou fico ressabiado. São 2 equipes que, durante a competição, que a gente vai ver para onde elas podem chegar ainda. Eu não tenho muito destaque a fazer, não, mas é bom ver o Carlos Vitor aí na equipe do Souza, né? Carlos Vitor, velho conhecido nosso do futebol capixaba, fazendo seu gol aí na Série D. Não sei se ele encontra uma grande fase, Emerson pode falar melhor, se ele está esquentando o banco aí, não sei. Mas começando bem a Série D, né? É bom sempre ver um nome conhecido por aqui, por essas bandas, guardando o seu na competição mais democrática desse país. Ele vem sendo titular a maior parte da temporada. Acho que foi de reserva em 1 ou 2 jogos só, mas acho que mais por questões físicas, isso ainda no Paraibano. E fez o que, dos que a gente acompanhou, talvez seja o gol mais bonito aí dessa primeira rodada, o gol que ele fez de cobertura, o segundo do Souza, na vitória sobre o Globo. Passando para o grupo... Só uma coisa, Edson, você falou do Globo, né? Acho que tem 2 times na Série D esse ano, talvez 3 agora, com o estado que eu vi também, rodada, que são candidatos a ser a pior campanha, né? Mas eu acho que o Globo tá na frente ainda do outro candidato, que no meu caso seria o Interpor, mas o Globo parece realmente a passos largos aí para conquistar essa façanha negativa. E complementando a fala aí do Felipe, eu vi o gol agora, né? O tal gol peculiar, né? Só por esse gol peculiar, eu diria que sim, concordo com o Felipe. Pois é. No grupo A4, Davi marcou para o Falcon e Renato deixou tudo igual para o Retrô. Falcon e Retrô empataram por 1-1
O Sergipe até saiu na frente do marcador com Pedro, mas o Bahia de Feira virou com Canela, Pedro e Ronan e conquistou a vitória jogando em Feira de Santana, no interior da Bahia. Fora de casa, o Asa venceu o Jacuipense por 2-1, com dois gols de Marquinhos para o time baiano. Quem balançou as redes foi Robinho. E um dos estreantes na Série D começou bem. No Fumeirão, o Cruzeiro de Arapiraca venceu o Atlético de Alagoinhas por 1-0, com um gol de Wallace. E aí, tudo que a gente falou sobre o Atlético de Alagoinhas, que não é confiável nem quando é campeão baiano, agora, depois dessa temporada, acabou se provando com essa derrota na estreia contra um estreante na Série D do Brasileiro. Bom, 2 jogos aí me chamam a atenção, né? Que é o confronto de Falcon e Retrô, que são 2 equipes que têm até modo de gestão semelhante, né? O Falcon aí chegando para sua primeira Série D, pegando o Retrô, fez um jogo equilibradíssimo, pelo que eu vi nos melhores momentos. Chegou até momentos que o Falcon foi superior à equipe pernambucana, né? Mas ficou no empate, acho que não esperava menos do Retrô também, nessa estreia. É um time que promete, pelo menos já desde a temporada passada, a conquistas maiores na 4ª divisão, né? Almeja chegar bem longe, né? Não chegou na temporada passada, mas a gente espera aí ver, né, nesse nível de disputa. E o outro jogo é entre Jacuipense e Asa. Jacuipense que tem frequentado Série D, Série C, conseguido acessos aí de vez em quando, pegando o Asa, que quase conseguiu ano passado. Então, assim, foi um dos principais jogos aí dessa primeira rodada, não só do Grupo A4, mas também de toda a 4ª divisão aí, né, nessa rodada de estreia. E, de certa forma, surpreendeu até o Asa dar essa continuidade ao trabalho do ano passado, já começando com uma vitória fora de casa. E eu falo aqui não surpreendente porque o Asa é inferior ao Jacuipense, mas porque o Jacuipense também tem feito uma boa temporada até então, e não esperava que estreasse em casa já com uma derrota para o Asa, né? Então, eu via um jogo com uma cara mais de equilíbrio, aí, um empate, né? Mas o Asa largou bem na frente. Também dá um destaque ao Bahia de Feira, que ano passado teve no grupo do Sudeste, né, na Série D, e parece também que vai dar uma continuidade à boa campanha feita no ano passado e tentar retornar ao mata-mata esse ano. Acho que é bem possível que o Bahia de Feira consiga esse feito, ainda mais que largou na frente, largando bem, está na liderança da chave. E quanto ao Atlético de Alagoinhas, o carimbo que o Elison falou e o que a gente falou na semana passada, né? Zero expectativa. E o Cruzeiro de Arapiraca, assim, vamos esperar um pouquinho mais, né? Bateu uma equipe que não tem muita expectativa, então preciso acompanhar mais desse time para saber qual é a expectativa que a gente pode depositar nele. Eu vou confessar que quando eu vi o resultado do Cruzeiro e Atlético de Alagoinhas, eu ainda estava com a mente de 2021, 2022, né? Quando eu vi assim, caramba, o Atlético perdeu para o Cruzeiro, mas eu lembrei do contexto do Atlético de Alagoinhas na Série D e do contexto desse ano, né? Como o Nelson falou, de time que quase caiu do Baiano, né? Então acabou que não surpreendeu o Cruzeiro, inclusive, que é o time de Vitor Paraíba, revelado pelo CSA, assim, explodiu o CSA, digamos, todo mundo apostava que seria um jogador de uma carreira de Série A, pelo menos, mas acabou que caiu, teve uma queda muito grande, e agora está lá no Cruzeiro de Arapiraca. Esse grupo A4 é o que eu mais gosto, assim, digamos, eu acho que é o mais forte, apesar dessas equipes, né, que a gente fica com o pé atrás, inclusive o Sergipe, né, de novo fez uma boa campanha no Sergipe, não foi campeão, não foi para a final, mas tomou 3-1 do Bahia de Feira. O Bahia de Feira é uma das equipes que a gente tem que valorizar muito, porque é uma equipe que consegue manter uma base dos anos, muda o ano, o time consegue manter ali o Deon, o Jones, o time consegue fazer campanhas consistentes do Baiano e chegar na Série D sempre. Então, o time para a gente ficar de olho, né, porque talvez esse entrosamento, caso o clube suba, não vai ser uma surpresa, porque há uma organização, há um planejamento de elenco, e a equipe faz isso, mostra isso dentro de campo, né? Então, é um ponto para a gente acompanhar também, né? Eu falei no episódio passado que o Asa contratou 2 jogadores do Pouso Alegre, né? Mas o mais importante, que o treinador era do Pouso Alegre, né? O Paulo Roberto Santos, que eliminou o Asa, agora é treinador do clube que ele tirou da Série D do ano passado. O Asa realmente é um time bem forte. Jacuipense e Asa, inclusive, para mim, é um dos jogos... Na verdade, tem 3 times nesse grupo Retrô, Jacuipense e Asa, que eu coloco ali como favoritos na região Nordeste, assim, para conseguir o acesso, né? Inclusive à frente de Santa Cruz e Campinense.
que são mais tradicionais, mas tem toda uma remodelação de elenco para se provarem ainda, para conseguirem ganhar uma alcunha de favoritos ao acesso. A gente vai encerrando com os times da região Norte e Nordeste. Quem nos acompanhou nas outras 3 temporadas anteriores vai sentir falta da gente falar do América de Natal. O América de Natal, aparentemente, mesmo com a SAF, tá doidinho para voltar. Perdeu os 2 primeiros jogos aí nessa Série C do Campeonato Brasileiro, depois de ter conseguido um tão sofrido e tão sonhado acesso. Então a gente já passou pela metade, são 32 jogos nessa primeira rodada, e agora a gente vai só dar um intervalo bem rapidinho para tomar um gole d'água. Para quem escuta nos agregadores, vai ter o intervalo. Para quem está acompanhando pelo YouTube, vai só me ver tomando um gole d'água aqui, que a sede está grande, um calor muito grande aqui em João Pessoa, de onde estou gravando. Já já a gente volta. Pronto, voltamos com o episódio 87 do Quarta Categoria. Lembrando para você que está acompanhando pelo YouTube, aproveite para compartilhar o episódio e pedir para o pessoal se inscrever no canal do arroba Pcategoria, que também é nossa arroba no Instagram e no Twitter. E quem está pelos agregadores também pode acompanhar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, diversos outros. Compartilhe aí também nas suas redes sociais. Faça essa palavra da Série D do Campeonato Brasileiro chegar cada vez mais longe. Já é a 4ª temporada aqui que a gente está trazendo detalhes sobre a 4ª Divisão Nacional, a única que tem representantes de todos os estados do nosso Brasil. Pois bem, sem muito tempo a perder, a gente vai para o grupo A5, que teve vitória do Ceilândia contra o Iporá, mas quem vai contar o que rolou no Abadião é o nosso gogó de ouro, o Renner Lopes. Fala, Renner. Nos acompanham aqui no Quarta Categoria. Eu sou Renner Lopes, editor do site Esporte Brasília, e estive acompanhando nesse fim de semana o jogo entre Ceilândia e Iporá, lá no estádio Abadião, na Ceilândia. A equipe do Iporá não mostrou para que veio, né? E com isso o Ceilândia aproveitou as chances que teve e acabou marcando aí 4-0 frente à equipe do Iporá. O Ceilândia abriu o placar logo com 4 minutos, né? Uma falha da defesa do Iporá. O cruzamento foi para a área, o Felipe Clemente entregou a bola de bandeja para o gol do Ceilândia. Depois tivemos o Romarinho aproveitando a sobra pela esquerda e pela direita depois de um cruzamento, só que, pasmem, o árbitro marcou o gol contra, né? Então, apesar do Romarinho ter feito a festa, inclusive na narração eu disse que foi o Romarinho que havia feito o gol, mas o árbitro deu contra. No terceiro gol da partida, já no segundo tempo, aí o Romarinho aproveitou uma falha clamorosa do goleiro da equipe do Iporá, que foi sair com o tiro de meta, tocou curto. Aí o Romarinho estava atento, o Felipe Clemente também. O Romarinho roubou a bola, invadiu a área, bateu pro gol, fez o terceiro. E depois, uma cobrança de falta, 4 minutos depois, o Euler, né, cobrança de falta do Danilo pela direita, a bola foi certeira na cabeça do Danilo, e aí, bola na rede, 4-0 para o Ceilândia. O Ceilândia vai ter um teste de fogo agora contra o União Rondonópolis, né? Eu vejo que esse teste, a gente pode, a partir desse jogo, saber se o Ceilândia tem ou não condições de avançar na Série D do Campeonato Brasileiro. O Ceilândia é um time que até então veio desacreditado, não está sendo cogitado como um dos 4 times que vai classificar, mas, quem sabe, pode até render bons frutos aí no campeonato. Na minha opinião, tudo depende do jogo desse final de semana contra a equipe do União de Rondonópolis. Tá certo, pessoal? Um abraço para todos vocês, estamos sempre à disposição aqui. Valeu! Tá mudo é Tá sem áudio. Opa, vamos lá. Valeu, Renner, quase que um dos nossos quartos integrantes fixos, né? Sempre sendo nossos olhos lá no Distrito Federal, sempre participando aqui do Quarta Categoria. No grupo A5 ainda tivemos direito à lei do ex em dobro, porque Lelo fez os 2 gols da vitória por 2-0 do União Rondonópolis fora de casa sobre o Interporto, seu antigo clube. Hernani Brocador e Bruno fizeram os gols do triunfo também por 2-0 e também fora de casa do Brasiliense sobre o Operário do Mato Grosso.
E fechando aí os jogos da chave, o Anápolis fez 1-0 no Real Ariquemes na semana de seu aniversário. O gol foi marcado por Tibúrcio. Dos grupos que a gente teve, né? Da rodada a gente teve, né? O grupo A5 foi o que mais prevaleceu a lógica, né? De quem os favoritos a vencer e conseguiram fazer isso, né? Ceilândia contra o Iporá, como o Renner disse, é um teste aí que a gente ganha muito do Iporá ainda do ano passado, me parece que pode se manter essa visão ainda. O Rondonópolis, Brasiliense e Anápolis eram favoritos nesses confrontos, pelo que a gente tinha de base das equipes, e conseguiram vencer, né? O Brasiliense é aquele time que a gente fica o Marcos você citou no episódio passado, aquele time que a gente pode chegar uma hora que a gente pode existir, mas parece um time que gosta de insistir com a gente que ele pode ser favorito ainda a conquistar o acesso, né? E acaba que venceu aí o jogo fora de casa e tem essa responsabilidade, digamos, vai ter uma série de jogos sem torcida, e é um time para ficar de olho, querendo ou não, um time para ficar de olho, mesmo com esse contexto de tantos problemas que o time teve na história da Série D, né? O Interporto, que eu falei lá na parte do Globo, né, é um time que também, com poucas informações também, né, um time aí feito com base numa terceirização da gestão de futebol assim, temporária para a Série D, um grupo de Brasília, inclusive, que está na frente, né? Até conversei com amigos de Brasília sobre esse grupo, sobre a pessoa que está liderando, ninguém conhece, então é um time que a gente fica numa incógnita também. Muitos jogadores do Nordeste, né, que fizeram poucos jogos no primeiro semestre, aí, estão lá, e agora para tentar fazer o time fazer uma boa campanha. O time foi rebaixado no estadual, perdeu pontos por situação irregular no Continense, teve até greves de jogadores numa certa rodada, uma pré-rodada. Então, um time também que é bem candidato a fazer uma campanha bem ruim aí, tá junto com o Globo, para ver quem fica com a pior campanha, porque o contexto das duas equipes é bem trágico, assim, pelo que a gente vê da Série D, dessas 14 rodadas aí. Bom, o Renner falou sobre o confronto da próxima rodada ser um teste, né, para o Ceilândia, mas também serve também para o União Rondonópolis, né? Como o Felipe bem citou, né, o Interporto vindo de uma gestão terceirizada, né? Não dá para se dizer também que assim como o Iporá foi para o Ceilândia, não dá para dizer que o Interporto tenha sido um teste para o União Rondonópolis. Então agora, digamos que a estreia das duas equipes na Série D seja na próxima rodada, quando elas se enfrentam, né? Então vai ser um jogo bem interessante de se acompanhar, né? Ainda mais que o Ceilândia ano passado chegou a mostrar uma certa força na primeira fase, só que aconteceram várias coisas que acabaram tirando toda a força da equipe na reta final do grupo A5 da temporada passada, e acabou não se classificando. E o União Rondonópolis é uma equipe que já chegou a oitavas de final recente, né? 2 temporadas atrás, sendo eliminado pelo Caxias, que não ia conseguir o acesso naquele ano. Mas o União Rondonópolis mostrou um grande futebol, né? Inclusive um ano que o futebol do Mato Grosso mostrou muita força, né? Classificando o Nova Mutum e o próprio União Rondonópolis, tinha o Goianésia, que era favorito a avançar, né, naquela chave, tinha Aparecidense, tinha o Brasiliense também, né? Inclusive o União Rondonópolis terminou à frente do Brasiliense naquele ano. Então, assim, são duas equipes que têm algo a oferecer de entretenimento para a gente, né? E não só de entretenimento, mas também de qualidade dentro de campo, né? Agora faltam saber que nível de força estão. E essa segunda rodada será a estreia para eles. Eu prefiro esperar. Acho que a primeira fase, acho que inteira eu posso passar sem essa perspectiva de acesso. Eu teria que ver uma fase adiante, né? Pelo que o Brasiliense já mostrou em outras temporadas, né? E o Anápolis fez uma vitória aí simples, né, contra o Real Ariquemes, mas vai estreando bem, né? Esperamos que o Anápolis possa mostrar futebol assim, coisa que ano passado chegou a mostrar e depois caiu muito de rendimento, né? Esperamos que tenha mais constância, mas vamos esperar para ver. No grupo A6, a gente teve o primeiro jogo da Série D de 2023. O Atlético fez 2-1 fora de casa do Nova Iguaçu. Wanderson e Brandão marcaram aí os gols da equipe mineira, enquanto Marquinhos descontou aí para a equipe do Rio de Janeiro no segundo tempo.
O Vitória fez 1-0 com o Tony, mas cedeu o empate ao Rezende, que marcou com o Léo Pedro aos 47 do segundo tempo. A partida acabou empatada em 1-1. Outro confronto entre capixabas e cariocas terminou com goleada para o time do Rio de Janeiro. Rafael, Lucas Santos, Fábio Luiz, Anderson Rosa e Fernandes balançaram as redes para a Portuguesa da Ilha do Governador, que venceu o Real Noroeste por 5-2. Os gols do time do Espírito Santo foram marcados por Juninho e Potiguar, os dois. Na segunda-feira, no último jogo, no jogo que abriu a Série D, foi no Grupo A6, e o jogo que fechou essa segunda rodada foi também no A6. No interior de Minas, o Democrata fez 1-0 com o João Vitor, mas Xande, atacante que foi campeão paraibano pelo 13, garantiu o ponto para o Santo André, depois da partida acabar empatada em 1-1. Bom, eu estive no Salvador Costa para ver essa estreia do Vitória, estreia de Ney Barreto no comando da equipe Alvianil. Ney Barreto, como eu já citei, ex-treinador do Serra, treinou algumas equipes pequenas do Rio de Janeiro e está tendo sua primeira experiência como treinador numa competição nacional, né? E assim, eu acho que o posicionamento da equipe foi bom dentro de campo. Acho que pesou muito o nervosismo e tem muito a corrigir por conta disso, né? Acho que a equipe, em sua estreia, mesmo com um posicionamento diferente dentro de campo, né, propondo o jogo, não que não propunha com o Rodrigo César, mas o jeito do Ney Barreto jogar, dava para perceber em campo, só que erros individuais a rodo aconteceram nessa partida, né? Muito erro individual, né? Aí eu não sei se pesa o nervosismo ou se pesa também a qualidade técnica de certos atletas, né? Não dá para dizer que era um time desentrosado, porque boa parte do elenco estava junto no Capixabão, uma ou duas peças que estiveram de diferente, né, em relação à equipe que foi eliminada por Nova Venécia no estadual, né? Inclusive o Aloysio estreando pelo Vitória, o Aloysio que já jogou pelo Real Noroeste, estava no Brasiliense, e assim, teve momentos até que o Rezende dominou o jogo e até merecia a vitória, né, quando estava perdendo o jogo, inclusive, né? E aí, no momento que o Vitória parecia ter controlado a partida, o Rezende foi lá e buscou um empate na falha da defesa do Vitória. Então, assim, é um jogo... São 2 pontos perdidos assim, que podem fazer falta lá na frente para a equipe alvianil, né? Mas tudo bem, início de campeonato, vamos ver como é que o Vitória se desembola. Com relação ao Real Noroeste, quem leu o guia, né? Leu o meu texto lá sobre o Real Noroeste, viu que a busca do Real é um equilíbrio, né? Um time que inicia muito bem as suas trajetórias na Série D e de repente cai de produção vertiginosamente. E nessa estreia tivemos uma queda de produção vertiginosa que na verdade já se estende desde o estadual, que eu já não vejo o Real Noroeste jogando um grande futebol, apesar do tricampeonato. Fez uma boa partida na final, mas era algo que não estava se vendo com frequência, né? Você via que nitidamente que falta alguma coisa na equipe de Águia Branca, né? E nessa estreia até chegou a fazer um jogo equilibrado contra a Portuguesa até certo ponto do jogo, mas após o terceiro gol do time carioca, parece que a coisa degringolou de vez e a Portuguesa se aproveitou, né? A Portuguesa, inclusive, é uma equipe formada por ex-atletas que passaram aqui no estado, tais como o Rafael, que fez um dos gols da equipe carioca, abriu o marcador, inclusive, né? Ele jogou pelo Porto Vitória aqui no estado. Tem o Pedro Botelho, né, que estava no Nova Venécia, passou pelo próprio Real Noroeste, entre outros aí que foram chamados. Arthur Meia, ex-meia do Serra, ex-meia do Nova Venécia, estava no Madureira no início da temporada, agora também está reforçando a equipe lusitana. Então, assim, Portuguesa sai muito bem na frente, né? Mas vamos ver, né? Muitos capixabas no elenco já me preocupam. E quanto ao Atlético, é uma boa estreia diante do Nova Iguaçu. Ajudou, o goleiro do Nova Iguaçu também ajudou no primeiro gol, né? Também talvez seja um sono aí pegando o jogo às 11 da manhã, né? Meio complicado. Mas o Atlético larga muito bem, tem uma expectativa muito grande sobre eles, né? Ainda mais sendo uma equipe que conta com um aporte financeiro muito bom, né? Então pode-se criar uma expectativa que possa chegar longe aí na briga, talvez por um acesso, quem sabe. Eu já vou... apesar de ter dois clubes apenas nesse grupo São Paulista, você tem no outro grupo tem 3.
Mas acho que desde que a gente começou a quarta categoria que a gente não vê um grupo de paulistas, de equipes paulistas na Série D tão abaixo, digamos, tão sem expectativa por acesso. Assim, né? Em 2020 a gente teve Mirassol e Novo Horizontino com boa perspectiva, eles subiram, Ferroviária chegou até as quartas, né? E ano passado o São Bernardo fez uma campanha muito forte, conseguiu aí chegar ao acesso. Então, tanto que o Atlético que foi o time que eu mais cogitei aí que possa ser o favorito do Sudeste, né? Apesar da reformulação que teve que fazer. Muitos jogadores saíram para a Série B, para a Série C, né? O time investe bem no Mineiro e acaba perdendo no segundo semestre, algo normal aí. E conseguiu uma boa vitória na estreia. Esse 2-1 foi bem importante também para a confiança da equipe, que foi bem remodelada em relação ao que foi no Mineiro, né? E Democrata e Santo André, apesar desse desânimo, digamos, meu, em relação aos paulistas na Série D desse ano, o Santo André parece, pelo menos em contratações, melhor do que ano passado, que foi um time muito aleatório. Acho que essa é a melhor palavra para definir o que foi o elenco do ano passado do Santo André. Esse ano não, conseguiu ter jogadores da base do time, mas também introduções de jogadores experientes, de boa qualidade, né, que também vão disputar aí a Copa Paulista, né, que também vale vaga para a próxima temporada. Então, foi uma Série D com, pelo menos de início, sim, bem apática para os paulistas. Não consigo ver uma direção boa para as equipes, não. Depois de tantos anos aí com equipes fortes, naturalmente fortes, né? O estado de São Paulo é o mais forte do futebol brasileiro em dinheiro e estrutura, mas para esse ano realmente não consigo apostar em um acesso paulista, não. O grupo A7 manteve a tradição de ser equilibrado e também de ser inimigo do entretenimento, né? Que isso já dura alguns anos, pelo menos desde que a gente está aqui fazendo quarta categoria. Somente o craque venceu. O time de Goiás fez 2-0 fora de casa no Cascavel, com gols de Lucas e Anderson. Em Araraquara, a Ferroviária ficou no 0-0 com o Operário do Mato Grosso do Sul. O 15 de Piracicaba empatou com o Maringá por 1-1, com gols de Vitor para o time paulista e Kaique para a equipe paranaense. Com fim de jogo agitado, a Inter de Limeira abriu o placar contra o Patrocinense com João Felipe, mas Anderson Kunzel garantiu 1 ponto para os mineiros aos 47 do segundo tempo. O jogo acabou empatado por 1-1. Bom, Cascavel é uma decepção, né? Isso aqui a gente vê uns próximos meses da partida. O craque também não é um time para se surpreender também que venceu, mas o Cascavel, vice-campeão paranaense, manteve uma base, perdeu poucos jogadores. E o craque também fez um bom goiano, mas esperava uma vitória do Cascavel que não aconteceu. O craque mostrou a força que se colocou, né, na equipe aí nessa pré-série D. Então, é uma equipe aqui para ficar de olho, uma equipe que já conseguiu acesso nos anteriores, né, lá em 2012, no Tenanato, que foi até vice-campeão contra o Sampaio Correia. É um time para ficar de olho, mais do que o Anápolis, talvez, mesmo caindo num grupo aí geograficamente mais diferente que a gente tem nessa Série D. O 15 de Piracicaba, muito bom o Vitor Braga, eu gosto muito dele. É um jogador também que merecia uma chance em divisões maiores, mas está no 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba que está na Série 2, né, não conseguiu acesso. E a Série 2, muitas vezes, é o campeonato que abastece muitos times da Série D, inclusive o Maringá, né, que passou ali pelo trauma do 8-2 e já colocou em mente que o principal objetivo da equipe esse ano era subir para a Série C. Teve um expulso, né, e conseguiu empatar com 1 a menos, então foi um resultado muito, muito importante para o Maringá, para agora trazer para dentro de casa contra a Ferroviária para tentar essa vitória, né? E a Ferroviária comprovando aí o acesso, a dificuldade da equipe, né, em relação às outras temporadas, né? O Elano realmente não consegue fazer o time, nem mesmo com ele, né? Chico Bala, que é lateral esquerdo titular da Ferroviária, acho que é um cara que merece muito também essa transferência, apesar de a Ferroviária não estar tão forte assim pelo que parece, mas talvez seja um salto para ele também na carreira, porque ele tem futebol para isso. E acabou que aí o Inter de Limeira também tem jogadores interessantes, mas foi um empate para o Patrocinense, que foi a equipe que por último entrou na competição, né? Todo aquele imbróglio da Caldense, depois do Vila Nova, e agora caiu para o Patrocinense, que pelo menos de início é um time que vai mais disputar a competição sem objetivos tão claros, apesar que tem ele na Série D
tem que pensar em acesso, porque não adianta muito apenas disputar e tal, mas é um grupo aí que pode ser que demore realmente para pegar no tranco, né, por essas mudanças, e talvez o craque consiga se sobressair pelo esse início, porque o time era bom no Goiano e conseguiu se manter uma boa base para a Série B. Bom, o Ellison citou aí, né, no início dos trabalhos aí falando do grupo A7, né, sobre a falta de entretenimento, né, do grupo, dessa chave, né, que é a falta de entretenimento crônica, né? Há anos se arrastando que o grupo A7 não se vê nada assim tão produtivo. Agora a pergunta é, né? Será que o craque aí não vem para preencher um espaço do futebol goiano aí que foi deixado pela Aparecidense, né? E se for, né? Caiu no grupo certo, né? Porque um time que se apresentar o futebol que a Aparecidense jogava, né? Se for assumir esse papel, né? Da Aparecidense há 2 anos atrás, tem tudo a passar bem neste grupo, né? Visto a luta que é para as equipes, historicamente, as equipes do grupo A7 querem se classificar, né? Historicamente parece que não. Parece que são equipes que querem deixar a vaga para o outro. Né? E se o craque assumir esse papel, vai deitar e rolar. Né? Mas é muito cedo, talvez, para falar, né? Mas não larga muito bem, ainda mais diante de um adversário que nos últimos anos tem se candidatado a brigar, né? Chegar no mata-mata, chegar com força, né? E ganhar fora de casa sempre muito bom. E não só largou na frente, mas assim, já abriu vantagem sobre os outros, já visto que a falta de entretenimento foi geral, né? 3 empates aí na chave, né? Surpreendente, né? Ver a Ferroviária, né? Apesar da crise que vive, mas empatar em casa contra o Operário. O futebol do Mato Grosso do Sul, a gente sabe que carece muito de equipes fortes, né? Nos últimos anos, a gente passou por tanta. Quer dizer, o futebol do Mato Grosso do Sul veio muitas vezes jogar aqui no Espírito Santo, a gente via muito, né? A gente acompanhava muito a imprensa de lá, as críticas que teciam as equipes de lá, os dirigentes do futebol do Mato Grosso do Sul, e empatar fora contra uma Ferroviária é um bom resultado, né, para eles, né? Nesse início de competição, mas não deixa de ser surpreendente a apatia da equipe de Araraquara, né? Nesse início de Série D, por mais caótica que seja a situação. E, assim, Elano vai pagando pelos seus pecados já logo na estreia, né? Mas os seus pecados lá de 2021, quando teve a chance de conseguir um acesso, né? Enfim, vai ter uma longa caminhada para buscar essa classificação. Bom, a gente chega agora no grupo A8, o último aqui dessa primeira rodada, trazendo as informações da Angélica Albuquerque, que estreia no quarta categoria e vai falar para nós como é que foi o confronto entre Concórdia e Brasil de Pelotas, que acabou com um placar de 2-1 para a equipe de Santa Catarina. Vamos lá colocar aqui a Angélica para participar do quarta categoria. Certo, eu sou Angélica Albuquerque, jornalista em informação, e eu vim contar um pouquinho de como foi a partida entre o Concórdia e o Brasil de Pelotas. Jogo que foi disputado na tarde de domingo no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, no oeste de Santa Catarina. Logo no início do jogo, o Galo do Oeste, como Concórdia também é chamado, dominava as ações do jogo, e aos 6 minutos, Claudinei acertou um chute no canto do gol do Marcelo Pitol, balançando a rede para o time local. Claudinei, que é lateral, mas estava jogando mais avançado. Após o Concórdia fazer o gol, o Brasil de Pelotas cresceu na partida e levou perigo para o gol do Concórdia, porém as ações acabaram parando nas mãos do goleiro Sidão. O primeiro tempo não teve mais muitas emoções e acabou 1-0 para o Concórdia. No início do segundo tempo, Claudinei acertou uma bola colocada no canto alto do gol do adversário, sem chance para o Marcelo Pitol, e novamente, aos 6 minutos, por coincidência, os 2 gols do Concórdia foram marcados aos 6 minutos, ampliou o placar para o time local. Aos 33 minutos, o Concórdia comete um pênalti e Mário Henrique desconta para o Brasil de Pelotas. Bola foi para um lado, o goleiro foi para o outro. O Sidão não conseguiu ir na bola. O jogo marcou a reestreia do Concórdia na competição, que disputou a última vez, Concórdia, a última vez que Concórdia tinha disputado a Série D foi em 2012 e não conseguiu muito êxito.
Então foi isso, esse foi um pouquinho dos principais acontecimentos do jogo. Valeu, Angélica, nossos olhos lá em Santa Catarina, seja bem-vinda e volte sempre ao quarta categoria. Ainda no grupo A8, o São Joséense fez 2-1 no Caxias com Mikael e Danilo, que garantiu a vitória nos acréscimos do segundo tempo, depois de Lucão ter chegado a empatar o jogo para os gaúchos. E o Camboriú estreou com tudo, fazendo 3-0 do Novo Hamburgo fora de casa com Caio, Carlinhos e Marlon. Foram esses os jogos desse grupo A8. Tá faltando um jogo aqui, não tá? Tá. Vocês falam desse, depois desses eu vou aqui atrás. Só rapidinho, só para fechar esse grupo, eu acho que eu esqueci de anotar aqui. É muito jogo, meu amigo, é jogo com força. Mas vamos lá para a gente fechar os 32 jogos e não ficar só com 31. O último jogo da primeira fase que está faltando aí nesse grupo A8 é justamente a partida entre Aimoré e Hercílio Luz, que acabou empatada em 0-0, por isso que eu estava esquecendo. Bom, essa rodada aí foi para derrubar qualquer comentarista, né? Inclusive eu. Porque, assim, eu tava lá no episódio passado, eu tinha falado que a expectativa maior é em cima das principais aí, equipes gaúchas, que são Caxias, que há anos está brigando para subir, e o Brasil de Pelotas, que há anos estava na situação de Série B, ano passado estava na Série C, já está na Série D, mas a gente espera que por essa trajetória, anos na segunda divisão do futebol brasileiro, né, teve essa queda na Série C, a gente espera que pelo menos brigue para retornar. Né? A gente sabe que é uma missão difícil, né, para quem recém caiu, voltar logo de imediato, mas esperava mais. E, no geral, o futebol gaúcho como um todo, não só essas duas equipes, foi muito mal. Estava até olhando aqui o guia da Série D, né? Olhando os títulos, né, das equipes gaúchas, tá aqui, ó, Aimoré, resgate da autoestima. Não foi um resultado, aparentemente, que resgata essa autoestima para quem acabou de ser rebaixado no gauchão e quem fez até uma campanha até decente na temporada passada. Né? Não parece um resultado que resgata isso, não, a princípio. Brasil de Pelotas, para retomar o caminho, começou muito mal nessa caminhada, né? Perdendo por Concórdia, né? Que foi uma equipe aí que foi até, de certa forma, mediana aí no Campeonato Catarinense. Teve aí também o Caxias, obsessão pós-trauma. O trauma parece que continua estreando mal aí diante do São Joséense. Fez uma boa estreia para um time estreante, primeira participação na Série D. E começa muito bem ganhando de um dos favoritos. E por fim tem o Novo Hamburgo, que foi estava chegando com uma incógnita, né? Pelo que eu pude acompanhar no guia. E uma primeira impressão mega negativa, né? Perdendo para um adversário que vem de um rebaixamento no Campeonato Catarinense. O Camboriú vem reformulado para essa competição e surpreende, já ganhando fora de casa por 3-0 e assumindo a ponta da chave, né? Então, assim, a caminhada dos gaúchos começa muito mal para quem se cria uma tamanha expectativa como criamos. A gente fala muito de Santa Cruz, né, do Campinense também, apesar que o Campinense não tem a última Série D foi em 2009 e tal, mas é muito estranho ver o Brasil de Pelotas novamente na Série D depois de tantos anos na Série B. Né, o time parecia consistente, não sei se é a ponto de se chamar uma Série A, mas também não de ter uma queda tão grande como teve. Né? Primeiro ano que teve Série C já caiu para a Série D, né, já voltou para a competição. Tem o Rogério Zimmermann, que fez sua caminhada até a Série B, né, um cara que vai e volta e continua no Brasil de Pelotas, né? Tem muita confiança, é um ídolo do clube, né? Tinha que ser maior que qualquer jogador que esteja no elenco e possivelmente estará daqui para frente. Então é um estranhamento aí, mas aconteceu e a primeira partida foi uma bem cara de Série D, né? O Concórdia e o Camboriú. O Camboriú, apesar de ter caído, né, são duas equipes que investiram muito no Catarinense e perderam muitos jogadores nessa. Apesar que o Camboriú não é tão ruim porque foi rebaixado, então tinha que melhorar mesmo. Mas são times que tiveram que remodelar bem o elenco aí e conseguiram sair bem, né? O Camboriú principalmente, né? Um 3-0 aí, bem consistente pelo que a gente viu, né? Foi bem rápido assim que aconteceu. 2-0, depois teve o terceiro gol no segundo tempo. Então, é uma boa estreia dos catarinenses aí. A gente falou muito do 0-0 da Ferroviária, né?
talvez por toda essa questão da Ferroviária ter sido baixada, toda a expectativa que se cria em cima da equipe, não esse ano, mas das outras temporadas, acaba que a gente fala muito sobre o 0x0, né? Mas esse é Morey e Ercílio Lúcio, sem transmissão nenhuma, é aquele jogo que a gente tem dificuldade para saber se aconteceu mesmo, né? Porque foi um 0x0 e meio que assim, a gente nem foi atrás de lances assim para ver como é que foi, porque assim, não tem nem os gols são difíceis de achar, imagina lances de melhores momentos 0x0. Então é um jogo aí que a gente fica devendo mesmo. O Natan, que foi o redator, esteve lá, né? Ele acompanha a equipe pela rádio Índio Capilé. Então é um jogo aí que foi mais fantasma do que todos os outros, né, digamos. E o São Joséense, acho que conseguiu fazer fez um bom resultado, né? É um jogo assim que talvez lá se fosse no meio de primeira fase, o Caxias conseguisse vencer, ou pelo menos empatar, ou endurecer mais, como o time ainda está num processo aí de reformulação com o Tcheco, talvez isso tenha atrapalhado, e o São Joséense conseguiu se aproveitar disso para fazer 2x1 e sair muito bem. O Joséense não gera tanta expectativa apenas aqui do Paraná em relação ao que é o Cascavel e o Maringá, tanto que não só pelas boas campanhas que fizeram as duas equipes, né, do Grupo A7, mas também pela campanha mediana que fez e pelos reforços, assim, que não esperava tanta confiança, mas conseguiu um grande resultado aí lá no sintético do Pinhão para fazer 2x1 e sair bem na competição. Então é um grupo aí que vai ser bem interessante para ver como é que os catarinenses já começaram a dando mostras, serão bem melhores do que no passado, que não é tão difícil, e os gaúchos vão ter que remar um pouquinho aí para ver como é que vão se recuperar. Principalmente Caxias e Brasil de Pelotas, que consigo ver com boas aspirações, mais ainda o Caxias, que perdeu jogadores importantes, mas ainda tem força para voltar às quartas de final e tentar não reviver mais os traumas que teve aí por 4 vezes na Série D. Então, a gente chega ao fim desse giro pela primeira rodada da Série D de 2023 e agora a gente faz aquelas nossas tradicionais considerações finais. E eu vou ser bem breve, para a gente só dizer que, como a gente tem 3 times da Paraíba, né, jogando a Série D, para saber tudo sobre eles, quem ouve o Quarta Categoria também pode acessar o site vozdatorcida.com, porque lá a gente faz a cobertura completa dos times paraibanos, também do Botafogo, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Começou até muito bem, com 2 vitórias, ganhou do Operário, ganhou do Remo lá no Mangueirão, uma vitória bem emblemática, e também acompanhando, claro, o VF4 no Brasileiro A3, já que o misto foi eliminado pelo próprio VF4 na primeira fase, e as Belas do Belo, o Botafogo da Paraíba, na Série A2. Belas do Belo conseguiram a primeira vitória agora sobre o Sport, já na 4ª rodada, mas tem uma missão bem difícil aí para evitar o rebaixamento. Vinha de 3 derrotas consecutivas nas 3 primeiras rodadas, e mesmo com a vitória ainda está lá figurando entre as 4 piores campanhas que vão cair para disputar aí a 3ª divisão do Campeonato Feminino do ano que vem. Bom, acho que no meu caso é muito mais agradecer novamente aí as pessoas que estão lendo o Guia da Série D, 8ª edição. Edson e Marcos fazem parte disso por completo, né? Estão no 8º ano aí. Sem falsa modéstia, não vou falar que não esperava chegar no 8º, porque realmente eu esperava. É um projeto que eu confio desde o início e que não só por confiar, mas porque tem pessoas que confiam também, que escrevem para o guia, que são aí redatores, mais do que redatores, são colaboradores aí da Série C, para sair esse guia. E só agradecer novamente as palavras aí de todo mundo que está acompanhando a produção, que também se faça modéstia, porque é a realidade, é a maior produção da 4ª divisão que existe, né, aqui no país. Obviamente que fora daqui seria muito difícil, mas é uma questão aí que me orgulha muito, né? É o meu maior projeto jornalístico na carreira, né? Estamos no 8º ano aí. O Manuel Colombari, que já participou aqui da 4ª categoria da última divisão, ele falou uma vez que é notícia anual, e de fato mas é muito prazeroso, né? Então é um fato aí bem triste para mim. Foi um mês aí de muitos guias produzidos, Série C, Série A2, 4ª divisão paulista, 5ª divisão carioca. Então consegui cumprir com o que eu tinha em mente. Então só agradecer mesmo. Acompanhem lá pelo revistaserec.org para vocês lerem gratuitamente, não é uma edição paga. Se você quiser o e-book, aí você pode pagar por R$ 24,90 para ter a versão em PDF, para você poder ler offline. Então,
Só agradecer mesmo a todos que estão lendo e em nome de, assim, e agradecer ao Marcos e o Erson e para todos os redatores que participam no guia, né? Que para mim é uma satisfação enorme ter vocês aí nessa empreitada de 8 anos e já estou querendo fazer o 9º já. Primeiramente, agradecer aí por mais um episódio de quarta categoria e, segundamente, falar do próprio guia, né? Assim, eu já escrevi vários outros guias, não só da quarta divisão, mas guia de Mundial de Clubes, guia de Copa do Mundo, guia de Copa América, né? Guia de Campeonato Feminino, e assim, todos os guias são bons, mas nenhum deles chega aos pés do guia da quarta divisão, por ser um produto que atinge todos os estados, né, do nosso país. Como eu falo, a competição mais democrática, e assim, a gente tem um contato tão grande com jornalistas de outras regiões, de todos os estados, praticamente todos os estados do país, né, que escrevem, e assim, não só a leitura prazerosa, mas também as amizades que foram feitas a partir desse guia, né? E se não fosse pelo guia da quarta divisão, teria sim dificuldade para produzir outros, né? Como foi o guia da Copa do Mundo, guia da Copa América, teria essa dificuldade de encontrar outras pessoas até para poder bancar junto esse projeto, né? Claro que ia conseguir, mas acho que toda essa rede que a gente constrói pelo guia da quarta divisão é muito legal. E, assim, é uma honra poder fazer parte desse trabalho, né? E agora falando, né, puxando para minha sardinha para o futebol capixaba, nós temos aí a Copa Espírito Santo, que teve seu início nesse último final de semana, junto com o início da Série D. Inclusive, a Copa Espírito Santo esse ano não está dando vaga para a Copa do Brasil, mas sim para a quarta divisão do ano que vem. E tivemos 4 jogos aí dos 6 que estavam previstos para essa primeira. Rio Branco ganhou do Xará Rio Branco de Venda Nova por 1-0. Serra e Porto Vitória ficaram no 0-0. Pinheiros e Esporte Clube Brasil Capixaba. O Pinheiros bateu o rival por 1-0. E o Capixaba empatou em 2-2 contra o São Mateus. Aí o jogo com mais entretenimento nessa primeira rodada por enquanto, né? Ainda tem outros 2 jogos que vão acontecer nessa quarta-feira. O Gel pega o Real Noroeste no Kleber Andrade, no dia 10. O Real Noroeste que está no meio dessa disputa da quarta divisão. E o Linhares, no estádio Conilon, lá em Jaguaré, recebe o Nova Venécia, que vai em busca aí de uma vaga para a quarta divisão, já que está com a vaga na Copa do Brasil garantida, né? E vamos ver, né? Vamos ver quem é que vai... como que vai ser essa Copa Espírito Santo, né? Num formato diferente. Ano passado foi em 2 grupos, né? Eram equipes divididas em 2 grupos. Esse ano é um Capixabão 2.0, né? Um turno só e depois mata-mata. Vamos ver como é que essa competição vai se desembolar. É isso, fechamos essa edição 87 do quarta categoria e mais uma vez eu peço para que quem nos acompanhou se inscreva no canal no YouTube, que divulgue também para os amigos, manda o link para se inscrever, basta clicar no sininho aí que tem na página. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e em vários outros agregadores de podcast. Sigam a gente também no Instagram e no Twitter, que assim como no YouTube é o @pcategoria. E semana que vem a gente volta para falar sobre a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e esperamos que com transmissão dos jogos. Valeu, até a próxima.